Campanha Outubro Rosa conscientiza a população sobre o câncer de mama. Crianças e adolescentes estimulados a ler colhem os frutos desse hábito. Mercado de trabalho recebe pessoas com deficiência na região. Semana do Empreendedor gera novos negócios e oportunidades em feira no município. Os principais acontecimentos da cidade você fica sabendo aqui. O Notícias de Jacareí especial da semana começa agora. Olá! Outubro é conhecido como o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. No país e aqui na cidade, prédios públicos já estão pintados de rosa em defesa da causa. Confira na reportagem de Cibele Sugano. Talvez você esteja andando pelas ruas da cidade de Jacareí e se perguntando por que há tantas pessoas usando laços rosa e por que há tantos prédios iluminados com luzes cor-de-rosa. Pensando nisso, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou em 2013 a Lei Pense Rosa, de autoria dos vereadores Ana Lino e Edinho Guedes. A lei visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. É para chamar a atenção, para procurar as unidades de saúde, os consultórios, consulta e realizar o exame. E denunciar mesmo, se for a demora para realizar o exame, né, às vezes naquela suspeita, na palpação, sentindo o nódulo. E ir atrás para consulta e realização dos exames, que tudo sendo detectado, né, precoce, é claro que a cura e o tratamento é muito mais fácil. Eu descobri o câncer de mama da primeira vez, eu tinha 35 anos. E tive o meu câncer com 35 anos. Mas afinal, com que idade a mulher deve começar a fazer os exames? O recomendável seria uma mamografia de base, que seria o primeiro exame, né? Com 35 anos. E depois dos 40 anos fazer a mamografia anualmente. Isso varia muito, porque tem casos de mulheres que têm muitos familiares com câncer de mama. Então esse grupo tem, na verdade, tomar mais cuidado do que os outros grupos. O exame das mamas é bem simples, mas por um motivo que pode ir do esquecimento, descuido ou até medo, muitas mulheres não têm feito a mamografia. A gente percebe que existe uma falta até de conhecimento da necessidade e da importância desse exame. Muitas mulheres e muitas pessoas, né, homens também, eles acreditam que a mamografia pode ser substituída por algum outro exame, pelo autoexame, que é muito comum hoje, ou pelo exame da ultrassom, que é muito mais confortável para a mulher do que a mamografia. Mesmo mulher grávida, né, que é o que mais se questiona, se ela pode ou não fazer o exame. Se a gente considerar que a mamografia, o grau de radiação é muito pequeno, a mulher grávida pode fazer em qualquer altura da gestação, do início até o final. E o autoexame? Ele substitui a mamografia? Mas o autoexame é importante para que a mulher possa conhecer essa mama todo mês, olhar para essa mama todo mês e saber quais são as características da mama e o que pode mudar de um mês para o outro. Uma mancha que nunca teve, um carocinho que nunca teve, e isso vai fazer com que a mulher vá ao médico. Mas isso pode não ser câncer. Isso pode ser qualquer outro problema da mama ou, às vezes, nem é um problema. Eu descobri pelo autoexame, aquele exame que os médicos mandam, mão na cabeça e apalpar o seio. Eu descobri um nódulozinho, não sentia nada, não tinha dor, não tinha absolutamente nada. Descobri o nódulo, fui ao médico e fiz a mamografia, todos os exames, e aí que foi detectado que era câncer mesmo. E o autoexame é a porta de entrada para ela poder consultar o doutor e poder pedir um exame se for necessário. Então, não substitui, mas é muito importante. Outubro Rosa. Um mês inteiro para lembrar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Faça o autoexame, procurem os seus médicos, faça os exames adequados para que, se houver algum problema, pegue no começo,
que no começo tudo é mais fácil. Acabou, pronto. Agora tá 5 anos que eu tô curadinha, bonitinha, só esperando o médico me dar alta. Se, de repente, acusar um positivo, que seja para não ficar em pânico. Porque a gente tem que ter forças e ser muito positivo para o tratamento, responder positivo também com a gente. Incentivar crianças e adolescentes ao hábito da leitura é tarefa fundamental para pais e professores. O estímulo pode ser decisivo para o futuro de cada cidadão e, por que não, no surgimento de novos escritores. Veja na reportagem de Maiara da Mata. Aprender a ler e a escrever são processos fundamentais na vida de qualquer criança. Dentro ou fora da escola, a leitura deve ser um hábito constante. Mas afinal, quando começa o processo da leitura na criança e quando este hábito torna-se voluntário, ou seja, sem obrigações? Eu acho que o começo é desde do nascimento, o bebê. Você pode incentivar a leitura no bebê com livros de borracha que você usa na banheirinha, livros de pano para você pôr no tapete. Então, o incentivo vem desde muito cedo. Agora, quando para, é uma decisão já de um adolescente praticamente, né? Que a partir do momento que o pai e a mãe já não interferem no gosto da roupa, o que vai fazer com o cabelo, como é que ele vai andar, nesse momento ele se desprende também de ter autonomia para decidir o que ele quer ler ou não ler. Guilherme Mendicelli resolveu dar continuidade à prática da leitura e escrita. O jovem conta que adquiriu o hábito na escola, aos 11 anos. Estava na 5ª série e aí a professora de português passou um trabalhinho para a gente ler um livro e fazer um resumo sobre ele. Eu acho que foi a primeira vez que realmente eu fui indagado a pegar um livro, a ser forçado a ler. Só que nessa obrigação se tornou uma paixão e a partir daí eu não parei mais de ler. Com o tempo, Guilherme se descobriu escritor. Hoje, o jovem carrega na bagagem a autoria de 2 livros e incentiva outras crianças a descobrirem o gosto pela leitura por meio da contação de histórias. Eu agradeço porque quanto mais cedo eu descobri esse gosto, o maior beneficiado sou eu por ter esse contato com a leitura. E eu vejo essas crianças, hoje eu pego crianças de 3, 4 anos que nem sabem ler, mas vê a imagem do livro e já sabe contar uma historinha que a professora conta, que os pais contam, que eu próprio conto, entendeu? Então é gratificante saber que eles já estão com essa relação com o texto, com as histórias, com a leitura em si. Não só que eu passo, mas às vezes eu posso servir de exemplo, acho que esse é o principal foco. Reni destaca a importância da família no processo de conscientização e incentivo à prática da leitura. Mesmo que o adolescente adquira o hábito de ele escolher, eu quero, eu não quero, o pai e a mãe têm que estar cobrando, o professor em sala de aula tem que estar cobrando. Ademir é um dos exemplos de dedicação e incentivo à leitura na vida dos filhos. Brian é o resultado de todo o esforço e apoio que recebeu da família. Toda tarde, à tarde, assim, a gente se junta, né? Quando tá a família inteira, a gente tem um horário de leitura nossa. Aí pega-se um livro e cada um lê um pedaço do livro. E desde criança foi assim, desde eles que eles são pequenininhos, né? Foi assim com a menina, com ele, assim, é horário de estudo. Eles têm horário de estudo, horário de brincadeira. Ele tem horário de brincadeira dele também, que ele brinca, normal. É que ele é uma criança, né? Então a gente não tira isso dele. Com apenas 12 anos, Brian colocou no papel suas primeiras impressões do que sonhava para o futuro. Hoje, o jovem também é autor de 2 livros. Está aprendendo em português que toda história deveria ter começo, meio e fim. Essa história tinha começo, também tinha meio, mas não tinha final. Então eu coloquei aqui, ó. Se eu continuar contando, meu caderno irá acabar, mas não pense que a história acabou. Porque a professora não poderia tirar minha nota porque não tinha fim, porque eu tava falando ali que não tinha fim mesmo. Então, foi quando ela me indagou, por que tanto você tem para contar? Foi quando eu comecei a escrever o livro. Infelizmente, ainda tem pessoas que não descobriram ainda a importância, então, sabem, se pergunta, você gosta de ler? Tem muita criança que a gente fala, você gosta de ler? Eu odeio ler, não gosto de ler, mas acho que é uma falta de
claro, de exemplos, acho que de influências que eles tiveram e de motivação. Porque hoje a história, principalmente quando eu faço contação de história, a gente tem que mostrar para as crianças que é uma coisa agradável, que é uma coisa do bem, que é uma coisa que vai divertir elas. E o livro sempre vai ter o lugar dele garantido na vida desses leitores. Realmente é muito bom ver que o incentivo à leitura desde pequeno pode contribuir na formação do cidadão e ainda despertar novos talentos da literatura. E o Instituto Federal de Jacareí abrirá inscrições nos dias 21 e 22 de outubro para os cursos gratuitos de qualificação profissional. Serão oferecidos cursos nas áreas de informática para melhor idade, matemática para vestibular e maquetaria para arquitetura. O Instituto Federal tem campus aqui na cidade, localizado na rua Antônio Fogaça de Almeida, sem número, no Jardim Elza Maria. Horários dos cursos, pré-requisitos, carga horária e número de vagas estão disponíveis no site da Prefeitura e também do Instituto Federal de São Paulo. Acessibilidade é um dos temas mais debatidos em nossa sociedade atualmente. Mas como será que está o mercado de trabalho para os deficientes? Confira na reportagem de Daniel Mendes. Segundo o IBGE, de cada 10 brasileiros com idade acima de 15 anos, 9 estão alfabetizados. Mas entre os portadores de deficiência, apenas 8 sabem ler e escrever. E metade dessa população está desocupada ou fora do mercado de trabalho. As leis que protegem esse segmento e permitem sua inclusão no mercado de trabalho são recentes. Na opinião da supervisora do Centro Integração Empresa-Escola, é um mercado promissor. É um mercado que está em grande expansão, em grande crescimento. As empresas hoje estão entendendo verdadeiramente o que é o programa de pessoas com deficiência, né? E estão hoje aderindo mais a esse programa, até mesmo por conta da atual fiscalização. Gustavo é estudante e estagiário. Para ele, o mercado hoje está melhor, porém ainda precisa de mudanças. Hoje já está bem mais acessível. Hoje está mais fácil. Mas é aquilo que eu falei para você, a parte da área privada ainda tem que mudar muito ainda para a gente cadeirante. Tem uma grande dificuldade de conseguir emprego na área privada. Na área pública eles estão se adaptando mais rápido do que na área privada. Segundo o estudante, existem brechas na lei que precisam ser revistas. A lei é específica deficiente. Então, não tem uma lei específica para a contratação do cadeirante. Então, o cadeirante fica sempre mais um pouco afastado, porque o cadeirante é mais difícil, ele precisa sempre de mais adaptações, ele tem mais limitações de transporte. Para a supervisora do CIE, o grande problema está na falta de mão de obra qualificada. É uma questão que está sendo muito discutida porque, hoje existe as empresas que têm a cota do pessoas com deficiência, porém ela alega que não tem pessoas formadas no mercado para que ela possa contratar e por isso ela não cumpre a cota dela. Gustavo acredita que é preciso vencer a barreira do preconceito também entre os próprios deficientes. Porque hoje em dia, ainda os deficientes eles estão muito fechados, Eles mesmos têm o próprio preconceito, Ainda hoje em dia o deficiente ele não pensa muito na frente, ele acha que ele sempre não vai conseguir, não é capaz de fazer. Na visão do estudante, falta incentivo também dentro de casa. A própria família mesmo, tem hora que não dá um incentivo maior, acaba, entendeu? Então ainda há um preconceito muito grande, não só a sociedade hoje em dia ainda é melhor, Não tem mais aquele negócio radical. Hoje em dia tem um preconceito, existe sim, mas é pouco menos. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é o deficiente, ele se achar capaz. Pessoas com deficiência, muito deles falta informação, Porque hoje em dia tem muita coisa disponível para pessoas com deficiência que dá muito subsídio para ele, Tanto na formação, quanto na colocação do mercado, quanto na própria legislação que o dá amparo, mas muitas das vezes quando a gente depara com um deles, você vê que falta informação para que ele consiga essa profissionalização, até mesmo a colocação no mercado.
impulsionar pesquisas no país, revelar talentos e investir em estudantes e jovens pesquisadores que buscam inovar na solução de desafios da sociedade. Este é o tema do Prêmio Jovem Cientista. Veja os detalhes com Sérgio Golini. Estão abertas inscrições para a 28ª edição do Prêmio Jovem Cientistas, para estudantes do ensino médio superior, mestres e doutores que queiram criar soluções inovadoras para o setor de alimentos e concorrer a prêmios. A escolha do tema tem como objetivo estimular os participantes a pensar soluções para aumentar a qualidade da dieta da população. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de dezembro pelo site www.jovemcientista.cnpq.br. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E além de outubro ser o mês de conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, no dia 20 desse mês começa também aqui na cidade a campanha de prevenção ao câncer do colo do útero. O objetivo é estimular as mulheres entre 25 e 49 anos a fazerem os exames de prevenção. Os atendimentos serão realizados das 7 da manhã às 7 da noite nas unidades de saúde do Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, Jardim das Indústrias e Cidade Salvador. Já as demais unidades de saúde irão atender das 8 às 16 horas. Mais informações podem ser encontradas no site da Prefeitura e também nas unidades de saúde. E a adoção de crianças, de um lado o sonho e a esperança de ter um filho e de outro a necessidade e a busca por lar e carinho. Confira na reportagem de Cibele Sugano. Todos os dias nascem no Brasil centenas de crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura para todas elas o direito à diversão, educação e a uma vida familiar livre de preconceitos. Porém, nem todas as crianças têm a oportunidade de nascer, crescer e viver junto às suas famílias biológicas. O envolvimento, às vezes com drogas, ou a questão da violência é muito grave, muito séria, e ela acaba perdendo o poder familiar. Então, essa criança acaba indo para adoção. Essas crianças, elas estão aqui porque elas foram vítimas de algum tipo de violência, seja essa violência física, essa violência psicológica, maus tratos, negligência. As famílias, na maioria das vezes, têm envolvimento com algum tipo de substância química, ou seja, a droga, o álcool. Então, frequentemente, essas famílias estão em meio a essa vulnerabilidade social. Para chegar ao ponto de adoção, todos os esforços para fazer com que a criança viva com sua família biológica devem ter sido esgotados. A gente tenta encontrar família no Brasil inteiro. Já encontramos família em vários estados, né, porque algumas famílias têm os vínculos muito rompidos, até por conta dessa questão da drogadição. Então, para a gente conseguir chegar a determinados familiares, demora um tempo até a gente conseguir a informação correta. A gente encontra nome, a gente vai através do Google, através do Facebook, encontrando meios de encontrar esse familiar. Essas estratégias já deram certo em algum momento, né? Que a gente acabou encontrando familiares que acabaram tentando a guarda da criança, né, que até então nem sabiam que tinha um familiar, um parente dentro do acolhimento. O Cadastro Nacional de Adoção registra cerca de 30 mil famílias adotantes para quase 5 mil crianças prontas para serem adotadas. Mas nem todas chegam a conhecer o que é viver em família. A maioria coloca que quer bebezinho, que quer branco, dos olhos claros. Né? Aí as crianças que são negras ou que têm os grupos de irmãos, que acontece, né? de serem acolhidos grupos de 4, 5 irmãos, e esses não são escolhidos. Por outro lado, existem algumas famílias dispostas a adotar, seja qual for a idade, cor, sexo ou se há irmãos que devam ser assumidos juntos. É o caso da Sandra, que adotou 3 crianças e coordena um grupo de apoio à adoção em Jacareí. Hoje em dia isso está mudando muito devido aos grupos de adoção que dão auxílio a esses futuros pais e que falam abertamente para os pais quais são os tipos de criança que se encontram abrigadas. Porque é muito difícil você ter um anjinho de guarda, né, com cabelinho enroladinho, dos olhos azuis, clarinha, abrigada. A Sandra nos conta um pouco da sua história. E eu queria a menina, né? Então, quer dizer, nós queríamos a menina, né?
Aí me ligaram e falaram, olha, Sandra, tem um casal aqui, mas o menino tem 12 anos. Né? Ele tem 12 anos, está fora do seu perfil. E a menina está com 6 meses. Né? E eu já nem queria mais bebê, eu queria uma menininha de 3 anos já. Eu nem queria mais bebê. Quando se trata de adoção, não adianta você falar assim, eu vou lá para conhecer. Eu não gostei. Eu não gostei, deixa, eu vou voltar e vai me aparecer outra oportunidade. Não é assim. Quando te ligo é porque o seu filho chegou, o seu filho está aqui te esperando, vem buscar. Então eu liguei e falei, não, eu vou buscar porque são os meus filhos que estão me esperando. Né? Se tem 12 anos, se tem 13, se tem 7, se tem 6, para mim não importava, eu sabia que eram os meus filhos que estavam lá me esperando. E o dia 15 de outubro foi marcado por homenagens e comemorações ao Dia do Professor. Na Câmara Municipal, a data também não passou em branco. Educadores da cidade foram homenageados em sessão solene. Confira na reportagem de Rodrigo Vieira. Uma noite marcada pela emoção em homenagear o professor. Profissão que tem por vocação a arte de apresentar os caminhos que rumam no sentido da transformação dos seres humanos por meio do conhecimento. Se a sessão solene realizada na noite da última quarta-feira pudesse ser resumida em uma palavra, esta, sem dúvida, seria reconhecimento. Assim, a homenagem foi prestada a 6 professores de 3 escolas de Jacareí. Jair Alberto de Rezende e Vera Lúcia de Lima foram os indicados pela Escola Rezende Rezende. Pela MF professora Adélia Monteiro, as homenageadas foram Erenildes Lemes Ferreira e Maria Cristina Viana Silva Teodoro Siqueira. Já pela Escola Estadual professora Hermínia Silva de Mesquita, receberam a homenagem as professoras Rosimar de Araújo Neves e Rosângela de Almeida Correia. Professora de matemática há 48 anos em Jacareí, Vera Lúcia falou sobre a emoção de receber a homenagem. A gente se emociona e na cabeça da gente passa que nem um filme, assim, né? Que nem uns flashes assim, de coisas que aconteceu com o aluno e com mãe, né? E com o diretor, e uma porção de tudo junto ao mesmo tempo, assim, né? Então, é muito gostoso, é muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz, eu nunca tinha participado, né? Assim, e recebido uma homenagem tão linda, tão carinhosa. Como é impagável, não tem dinheiro que pague. A professora Rosimar, da Escola Estadual professora Hermínia Silva de Mesquita, agradeceu pelo carinho na homenagem recebida. Estou muito feliz e eu sei que foi uma tarefa muito difícil por eu estar aqui, porque a nossa escola tem muitos professores maravilhosos, comprometidos e competentes. Então, assim, estou muito orgulhosa por estar aqui representando-os, né? Então, eu fui uma das professoras escolhida, mas representando todos os outros professores. Já o diretor da Escola Rezende Rezende, professor Jair Alberto de Rezende, também homenageado no evento, falou da emoção de ser indicado para a cerimônia. Essa homenagem do professor aposentado foi um passo muito grande de incentivo para esses colegas que se aposentaram e não continuam na ativa. Né? Então seria excelente de ser homenageado um professor que está na ativa e um professor aposentado. Durante o evento, o vereador Hernani Barreto falou em nome dos parlamentares sobre a importância e o papel do professor na sociedade. É sempre importante a gente poder valorizar essa profissão, na verdade é a profissão das profissões, né? Porque somente o professor é capaz de formar as pessoas, formar os políticos, a sociedade de um modo geral. Eu fico muito contente de nessa noite ter representado os demais vereadores e ter revisto várias pessoas aqui que me ajudaram, inclusive a estar aqui hoje. Eu sou muito grato a isso e tenho certeza que essa foi uma justa homenagem aos nossos professores. Por fim, no encerramento da sessão solene que homenageou o professor, o presidente da Câmara de Jacareí, vereador Edinho Guedes, lembrou do processo contínuo que é o ato de ensinar. É uma homenagem simbólica, né? Os professores merecem realmente esses atos de afirmação, de reconhecimento. É uma classe que vem agora sendo novamente reconhecida pela constatação nacional de que fora da educação não tem solução, que as dificuldades sociais que nós vivemos só pode ser solucionada através da educação. E foi muito emocionante realmente encontrar a professora Dalva, que foi uma professora de português no 2º grau e que me influenciou muito nas escolhas que eu fiz da minha vida, em estudar direito e também dar aula hoje como professor. Então hoje foi uma homenagem que nós gostamos muito de
participar, vivenciar e que todos os professores sintam-se abraçados nesse Dia dos Professores e que reafirmem essa missão de vida, de educar e de fazer com que os seres humanos na sociedade sejam cada vez melhores. Você viu então uma bela e merecida homenagem aos professores, profissionais que são os verdadeiros pilares para que nossa sociedade possa alcançar as melhorias necessárias. O Batuíra Projeto Renascer está recebendo doações de alimentos para atender gestantes carentes. Para isso, o projeto oferece cestas básicas semanais, refeições e lanches para os atendidos. Quem quiser doar, o Batuíra está precisando de diversos itens de alimentação e de limpeza. Além das cestas básicas, o projeto oferece cursos de orientação maternal e suporte para as gestantes. Para mais informações, os telefones de contato são 3952-2542 e o 3952-8277. Você vai ver a seguir, Semana do Empreendedor tira dúvidas e mostra oportunidades de negócio em feira aqui na cidade. Os detalhes logo depois do intervalo.